Olá, está começando mais o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O programa de hoje vai mostrar que os pincéis estão mais próximos da literatura do que você imagina. Alguns livros são sobre arte e outros podem ser até mesmo as próprias obras de arte. É isso mesmo, e para começar o programa, vamos viajar para o tempo dos monges copistas, que faziam da confecção de livros verdadeiras obras de arte. Confira agora a matéria produzida pela nossa repórter Emanuele. A relação entre letras e figuras, há muito tempo, transforma os livros em verdadeiras obras de arte. Entre vários tipos de ilustração, hoje, vamos falar de um dos mais antigos. Você sabe o que são iluminuras? Não tenho ideia do que são luminuras. Imagino que deve ser alguma coisa com luz. De repente um animal. Não sei. E o que te vem à cabeça quando tu ouve essa palavra? Talvez seja algo artístico, um tipo de pintura, um tipo de desenho. Não sei o que são iluminuras. E o que tu acha que são? Acho que deve ser alguma coisa artística, algum teatro, alguma coisa assim, que envolve sombras, talvez, alguma coisa assim. Não sei, mas deve ser alguma coisa relacionada com luz, né? Na Idade Média, a Igreja cristã cuidava de manter e reproduzir as escrituras. Quem fazia esse trabalho eram os monges copistas. Além de copiar os textos à mão, também os ilustravam. Esses desenhos são chamados de iluminuras. As tintas eram feitas com carvão, cal, ossos, sementes e pedras, e os monges também usavam ouro na composição das figuras. Ao contrário do que possa aparentar, as iluminuras não eram ilustrações explicativas, tinham apenas a função de adornar as páginas. Os livros e pergaminhos produzidos por esses monges eram guardados na biblioteca do mosteiro. Muito bem conservados, alguns estão até hoje em museus de história e museus de arte. Os grandes pintores não fazem sucesso apenas nas galerias e museus do mundo. Suas obras estão também nos aclamados livros de colorir. No Top 5 de hoje, a nossa repórter Ariane selecionou os melhores da série Pintando Com, do Sérgio Guinot Studio. Confira agora. Livros para colorir ainda fazem parte da cabeça de muita gente. Afinal, tem livros sobre animais silvestres, estátuas famosas, artistas plásticos. Isso mesmo, artistas plásticos. O Top 5 dessa semana vai destacar 5 livros de colorir da série Mandalas para Relaxar Pintando Com, do Sérgio Guinot Studio. Em primeiro lugar no ranking está o livro inspirado na artista plástica Frida Kahlo. Mandalas para Relaxar Pintando com Frida Kahlo aborda a vida e a obra da artista e possibilita que o leitor pinte as artes mais importantes imaginadas e criadas pela artista mexicana, além dos lugares, pessoas e elementos que fazem parte do seu dia a dia. Nada muito diferente do livro que está na segunda posição dessa lista. Considerado um dos maiores expoentes da arte moderna, Pablo Picasso era pintor, escultor e desenhista. Entre seus diversos trabalhos se destaca a obra Guernica, pintada em 1907. Nas Mandalas para Relaxar, Pintando com Picasso, o leitor tem a oportunidade de conhecer as diferentes fases criativas desse artista, estudar seu método e conhecer mais sobre sua história e a cidade de Málaga, Espanha, onde Picasso nasceu. Se estamos falando de artistas importantes, ele não poderia ficar de fora. Vamos falar de Leonardo da Vinci, que está na terceira posição do nosso Top 5. Nascido na Itália, Leonardo da Vinci foi um dos criadores mais importantes do período do Alto Renascimento. Durante sua vida, contribuiu para a sociedade como pintor, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto, botânico, poeta e músico. Entre suas obras mais conhecidas estão O Homem Vitruviano e os quadros Mona Lisa e A Última Ceia. Alguns dos elementos que podem ser encontrados no livro Mandalas para Relaxar Pintando com Da Vinci. No quarto lugar da nossa lista está ele, o pintor holandês pós-impressionista Van Gogh. Vincent van Gogh desenhava desde a infância, mas só iniciou as atividades de pintura a partir dos seus 20 anos. Foi considerado brilhante e problemático ao mesmo tempo por sofrer de ansiedade, bipolaridade e crises de desequilíbrio mental. Estados que provavelmente teriam afetado suas produções artísticas. O livro De Colorir, inspirado em Van Gogh, está repleto de retratos, autorretratos, paisagens, naturezas mortas de ciprestes, campos de trigo e girassóis, elementos que sempre foram retratados por ele com muito cuidado. O nosso quinto e último lugar do Top 5 vai para um artista que se destacou em nada mais nada menos do que na arquitetura catalã.
Antoni Gaudí foi um dos profissionais mais importantes para a divulgação do modernismo catalão em Barcelona. Suas obras arquitetônicas abusavam de formas geométricas inspiradas em movimentos da natureza, características que podem ser encontradas no mandala para relaxar pintando com Gaudí. Enfim, o nosso Top 5 Mandalas para Relaxar Pintando com fica por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esses 5 artistas e os ensinamentos que os livros de colorir da série de Sérgio Gnotti Studios têm a proporcionar. Continue ligado no universo da leitura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento, é interação, saber se expressar e estar sempre atento, viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria. Ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta. Muitos artistas tiveram histórias de vida cheias de emoções, boas ou ruins. Van Gogh, por exemplo, é um dos pintores antigos que teve sua vida repleta de dramas. Às vezes, as histórias desses artistas são tão emocionantes que rendem biografias. A repórter Michelle foi descobrir um pouco a respeito dessas histórias que se transformaram em livros. Confira agora. Biografia é um gênero literário onde a vida de uma pessoa é narrada. Hoje o Universo da Leitura veio até a Biblioteca Setorial do CAU, do UFSM, apresentar para vocês algumas das principais biografias sobre grandes artistas plásticos que estão disponíveis no acervo para o público. No acervo da Biblioteca Setorial do CAU, encontramos o livro Frida, Dor e Paixão, escrito pela autora Andrea Ketterman. A biografia possui um resumo cronológico e detalhado da vida e obra dessa artista, que é considerada pioneira da cultura latino-americana e um ícone feminista. Marcel Duchamp foi decisivo para o salto conceitual de arte e uma grande fonte de inspiração para outros artistas. Jane Smink aborda sobre a vida e a obra desse artista, considerado o mito das artes plásticas, na biografia. Marcel Duchamp, 1887-1968, A Arte como Contra-Ataque. A autora e historiadora Faye Ostrover escreveu a obra A Grandeza Humana, 5 séculos, 5 gênios da arte, que trata da vida e obra dos artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Goya, Cézanne e Picasso. Outra biografia disponível no acervo é o livro Cândido Portinari, O Menino de Brodowski, que traz a vida e obra de Portinari, nascido em uma pequena cidade do estado de São Paulo chamada Brodowski, e é considerado um dos maiores pintores do seu tempo. E agora vamos conhecer as editoras que produzem os livros de arte e como se dá o consumo destes. Confira agora a matéria produzida pelo meu colega Rogério. Os livros de arte e as edições de luxo têm uma grande relevância no mercado editorial. Em conversa com a professora doutora Marília Barcelos, constatamos que há uma pequena diferença entre eles. Os livros de artes, eles atendem a um público-alvo bastante criterioso e exigente. Então, eles têm todo um mercado para eles que é de nicho, aquele que lida com a estética, com a questão visual, com o objeto livro, o objeto de artista, o livro de artista, o livro artesanal. Então, esse espaço existe, tem que ser ocupado. E o livro de arte é primoroso para isso. Os livros de luxo, eles são uma necessidade. Existe o público-alvo para eles. Então, não tem como eles não existirem, né? De maneira que eles atendem a amantes do belo, apreciadores da arte, profissionais que trabalham com estética. Tudo isso tem uma faixa no mercado
para o consumo. As editoras devem pensar à frente do seu tempo e compreender o que o público quer consumir, produzindo assim edições que tragam um sentimento a mais e, além disso, tenham um custo acessível. Então, à medida que a gente vai especificando esse produto, conhecendo o público-alvo e reunindo o que se chama o equilíbrio entre o simbólico e o capital, que é uma teoria que quem é meu aluno sabe, né? A gente estuda lá no Pierre Bourdieu, o John Thompson também. Você tem que criar um produto que tenha uma linguagem estética aprimorada, ao mesmo tempo que pensar a viabilidade dele enquanto produto viável nesse mercado. Recentemente, foi noticiado que a Kozak Naif, uma das editoras pioneiras no trabalho dentro desse nicho, iria fechar as portas. O que pode ter ocasionado tal decisão? Eu posso dizer que há inúmeras entrevistas do Charles Kozak falando sobre isso, né? Ele diz assim, em uma das entrevistas, que quando perguntaram para ele qual dos livros do catálogo ele deveria cortar porque não havia recursos para publicar todos, ele disse, não, eu não quero mais uma editora que eu tenha que pensar assim, eu quero pensar a arte por si, eu quero produzir um livro por ser necessário para esse público leitor, é um livro de arte. Então eu vejo que no caso específico dessa editora, que faz parte já da história da evolução das editoras brasileiras, muito pelo primor com que foram publicados os livros, a questão gráfica, projeto editorial, o tipo de papel, formatos, inovações na estrutura do livro, isso é muito importante, mas tem de vir junto com a questão dos recursos e do retorno. Cartas a Theo é um livro que mostra outra face do grande pintor Van Gogh, trazendo a relação difícil que o mesmo tinha com o seu irmão. Confira agora, no quadro Metaforizando Pensamentos, as nuances da vida desse renomado pintor, comentados pelo nosso booktuber Bruno. Olá para você de casa, hoje é dia de falar sobre Cartas ao Theo, aproveitando o tema do programa de hoje. E esse livro aqui é uma coleção de cartas que o Van Gogh enviou ao irmão dele, chamado Theo, que é o irmão mais novo e o melhor amigo dele. Essas cartas foram enviadas de 1873 a 1890. E a minha edição que eu tenho aqui, ela é Pocket de 2002, lançada pela LPM. Então vamos começar conhecendo um pouquinho sobre quem é Van Gogh. O Van Gogh foi um pintor pós-impressionista neerlandês. Ele gostava muito de fazer retrato, autorretratos e paisagens, entre muitas outras coisas, E em 10 anos ele fez mais de 2.000 obras. E as principais, as mais conhecidas, foram feitas nos últimos 2 anos de vida dele. Então ele fez muitas telas a óleo e aquarela também. O Van Gogh veio de uma família então de classe média alta e ele viaja durante a sua vida para lugares como Londres e Paris. E em alguns desses lugares ele vai até lecionar. Vai ter um momento da vida dele que ele vai parar na Bélgica, então ele vai começar a fazer representações da comunidade local. Ele vai começar a pintar os tecelões, as mulheres que trabalham lá naquela comunidade, e algumas dessas figuras aqui, desses quadros, vão estar nesse livro também, tá? Não com alta definição, não com uma imagem tão boa, mas só para mostrar um pouquinho do trabalho dele. E aliás, é bom dizer também que ele sempre gostou de pintar e desde pequeno ele fazia isso, mas foi perto dos seus 20 anos que ele começou para valer mesmo, enquanto ele tentava lecionar e tentava começar a sua vida de pintor. Aliás, desde pequeno ele tentou ser também pastor, mas ele viu que não levava jeito e decidiu ir para o mundo da pintura finalmente. Nesse livro aqui, pelo menos na versão que eu tenho, a gente vai ter todas as cartas datadas e os lugares da onde o Van Gogh enviou essas cartas para o irmão dele, para o Theo. Então ele vai falar sobre suas inspirações, os livros que lê, quem são os pintores que ele mais gosta, ele vai falar de como está a vida dele, sobre as crises que ele tem, porque isso eu vou falar um pouco mais adiante, mas ele é um cara que tem muitas crises emocionais e que perde inspiração muito constantemente, Então, ele vai dizer aqui sobre os modelos que ele tem, para fazer lá na comunidade que ele está. Por exemplo, ele diz assim: meu caro Theo, quase todos os dias tem algum modelo, um velho contínuo, ou algum operário ou um moleque que faço posar. Domingo que vem, talvez eu tenha 1 ou 2 soldados que virão posar. E como agora não estou mais de mau humor, faço de você e de todo mundo em geral uma ideia completamente diferente e melhor. Também voltei a desenhar uma paisagem, uma chameca, o que não fazia há muito tempo.
Então, né, ele vai ter essas oscilações, o que ele vai desenhar e vai pintar, mas ele sempre vai usar o que tem perto dele a favor para fazer essas representações. Assim como todo mundo, né, quem nunca viu isso na vida, o Van Gogh também é um cara apaixonado, né, e um dia ele se apaixonou pela prima dele, né, só que ela não correspondeu a ele. Mas ele era doente de amor por ela também. Todo mundo faz isso uma vez na vida, pelo menos, né. Então ele vai dizer pro Theo o seguinte: meu caro Theo, há algo que me atormenta e que eu quero te contar. Talvez você já esteja a par e eu não lhe conte nenhuma novidade. Eu queria lhe dizer que neste verão comecei a amar K. Ele chamava aqui, né, que era a prima dele, de K. Mas quando me declarei, ela me respondeu que seu passado e seu futuro permaneciam inseparáveis para ela e que jamais poderia corresponder aos meus sentimentos. E não somente isso, ela disse para ele que jamais, né, que ele teria chance com ela, caso que ela estava focada em outras coisas. Então a gente encontra esse Van Gogh apaixonado, que nem a gente de vez em quando. Aliás, é bom dizer que a gente vê nesse livro que ele tem muita sensibilidade, né, em relação às cores. Ele sabe que é muito importante a gente ter uma harmonia, ele sabe que tem significado, pelo menos ele, né, coloca significado nas cores. Coisas que a gente às vezes não faz, a gente passa reto e não tem sensibilidade nenhuma para entender. O Van Gogh morreu aos 37 anos em 1890, mas antes disso ele se internou no manicômio, né, para lutar contra os desequilíbrios mentais que ele teve, né, durante a vida. Mas ele não conseguiu, então um dia ele tentou se matar com um tiro, mas ele não morreu no momento, então em decorrência de complicações desse tiro, aí mais tarde ele veio a morrer, né? Pouquinho tempo depois, né? O manicômio que o Van ficou, né, quando ele estava muito mal mesmo, se chamava Saint-Rémy de Provence, ou algo assim, né, de acordo com o Google Tradutor francês. Então, lá ele fez uma das obras mais conhecidas, né, da vida dele, né, que eu acho que você de casa já deve ter visto e não deve ter percebido que era dele, chamada Noite Estrelada. Então, ele estava naquele manicômio e daí ele começou a observar as coisas, mas diferentemente das outras obras dele, ele aqui usou mais a memória, né? Ele tinha visto uma ou duas vezes a paisagem ali, aí ele pintou ela. Ele não ficou observando sentado em um lugar como ele fazia com as demais. Outro quadro que talvez você conheça do Van Gogh se chama Sian, que foi, né, sobre uma mulher que foi uma prostituta e que estava grávida, né, quando encontrou o Van Gogh. Daí Van Gogh se solidarizou e passou a ajudá-la entre os anos de 1882 e 83. Então o legal dessa obra aqui é que ele fala sobre isso no livro em si, né? Ele vai falar que ele dividiu o pouco pão que tinha com ela, né? Eles eram muito amigos, então eles ficaram juntos durante um ano. E eu vou botar aqui a imagem também para você ver o quadro da Sian, que é a mulher que eu citei. Agora vamos falar um pouquinho sobre quem foi Theo, né? Que é um personagem tão importante. Ele foi, como eu disse lá no comecinho do vídeo, o irmão mais novo e o melhor amigo do Van. O que aconteceu? O Theo ele era negociador de artes nos Países Baixos, né? Ou mais conhecido como Holanda mesmo. Então ele sempre ajudou profundamente o Theo, sempre deu apoio para ele, sempre enviou materiais para ele, sempre enviou dinheiro, né, para que o Van conseguisse realizar o sonho dele, que era ser pintor. Mas vale lembrar que enquanto estava vivo, o Van Gogh só vendeu um quadro e ele, né, se frustrou muito, né, quando ele percebeu que ele não estava conseguindo ser o pintor que ele queria e como ele queria que as pessoas reconhecessem ele, né, como um cara que tinha muita sensibilidade e sabia o que estava pintando e por que estava pintando. Então depois que o Van acaba falecendo, o Theo também entra em altas confusões mentais, ele fica muito mal e depois, devido a complicações da sífilis que ele havia desenvolvido, ele morre. Isso menos de 3 meses depois da morte do Van Gogh, né? Para vocês terem uma noção de como, quando a ligação é muito forte entre duas pessoas, né, como uma morte pode fazer mal para outra pessoa, né, porque eles eram realmente muito unidos. Agora um pouquinho sobre o que foi o pós-impressionismo, para você de casa também não ficar perdido. Então, as características principais. O pós-impressionismo foi uma evolução do impressionismo e passou a utilizar cores vivas e temas da vida real nas suas representações. E o Van Gogh foi um dos autores principais, né, desse movimento artístico. Por incrível que pareça, eu falei pouco sobre o livro até. Ele tem mais de 450 páginas. Por exemplo, tem um episódio que o Van vai cortar a própria orelha. Rondam muitas teorias sobre o porquê disso, né? Uns dizem que é por causa do amor que ele teve por outra mulher, que não foi a prima dele, outros porque ele estava em um ápice de loucura. Enfim, eu também queria falar mais do Theo, eu queria falar mais até do pós-impressionismo, mas não dá tempo, né? Então eu fico por aqui hoje, eu espero que você comente aqui, depois que vai estar no YouTube, o que você achou do quadro e do programa em geral. Então se gostou, se inscreva no nosso canal e eu venho te ver no próximo episódio. Tchau! O Universo da Leitura fica por aqui. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Até a próxima!
Dizia-se antigamente que no início dos tempos a noite era pura escuridão e silêncio. Não haviam nem estrelas, nem lua, nem um feixe de luz sequer. Nem os grilos e nem o vento faziam barulho. A própria noite ficou com tanto medo que acendeu a lua, as estrelas e pôs os bichos para abafar a solidão. A noite amedronta a humanidade historicamente, daí sua relação com a tristeza, o medo e a incerteza. Como a noite acendeu a lua, ao controlar o fogo, afastamos as feras noturnas. Mas se até a noite tem medo de sofrer, o que seria de nós frente a esse sentimento misterioso? Bom, a gente sofre por diferentes motivos, né? Pode ser uma discussão, uma raiva, uma frustração. Eu acho que sou uma pessoa relativamente fechada. Tu sempre acaba sentindo que, tipo, tu tem coisas pra dizer e que tu não é ouvido, não consegue saber o que tu sente, ou não consegue dizer o que tu sente, sabe? E eu, como psicólogo, visualizo que as pessoas não têm tempo pra sofrer. Isso chama atenção na clínica. Sofrer, enfim, se frustrar, ter raiva, brigar, chorar, enfim, é inerente à condição humana. E parece que através disso a gente não se permite mais ser infeliz e por si só sofrer. É que parece que só existem duas coisas, ou você tá feliz ou você tá infeliz. E existe um meio termo que você só tá ok, sabe? Eu gostaria de me sentir mais equilibrado, sabe? Porque quando eu tô em algum extremo, assim, eu sempre sinto bastante pressão. Tem momentos, assim, que eu tô calmo e eu tô sentindo que as coisas estão dando certo e eu queria ter mais desses momentos. Eu não acho que as pessoas têm que buscar enlouquecidamente a felicidade, porque existem outros sentimentos que também são bons e satisfatórios. E eu acho que o grande perigo da felicidade é que a gente universalize um conceito que é extremamente singular e amplo. Eu acho que é aí que mora o grande perigo. Quando a gente passa a ir até um serviço de saúde ou até um profissional de saúde, exija desse profissional que ele nos dê felicidade, ou que o Estado nos conceda felicidade. Enfim, quando a gente vê, por exemplo, hoje com a medicalização da vida, por exemplo. Quando a indústria farmacêutica nos vende a ideia que a gente, ao tomar um comprimido, a gente possa ter retorno à felicidade, como se fosse um lugar que a gente buscasse durante a vida, enfim, encontrasse aquele momento e ele fosse, a gente passasse a vida inteira feliz. O que a gente sabe, enquanto leitor, assim, estudioso, né, especialista, de certo modo, é que a felicidade são momentos, enfim, eu acho que isso sempre a filosofia pensou desse modo, eu acho que os gregos tinham razão nisso. Eu sinto muito isso por causa da internet, das redes sociais, onde todo mundo parece muito feliz e ter uma vida muito boa e maravilhosa e viver altas coisas legais enquanto você tá ali jogada na cama de pijama sem fazer nada. E a ditadura da felicidade, ela nos coloca nessa condição da gente estar sempre tendo que ser feliz. Tu começa a ver a realidade com outro filtro e fica muito mais difícil com esse filtro. Eu acho que é aí onde a gente se perde quando não problematiza a felicidade como momentos, enfim, como a gente espera que a gente vá ser sempre feliz. Quando você passa por vários acontecimentos dolorosos, você acaba meio que se confundindo e isso acaba moldando parte da tua personalidade. E de repente você acha que sofrer faz parte de ser quem você é. E você se acostuma com isso. Então, quando as coisas estão bem, parece que você não merece que as coisas estejam bem, porque você está acostumado a sofrer. Só que isso acaba, muitas vezes, entrando tão profundamente em ti, fazendo parte da tua identidade. Você se reconhece como uma pessoa que sofre. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório, estou triste há 2 semanas, o que eu tenho? Sofrimento é importante sofrer, é importante ficar triste, é importante, sabe, passar por períodos de luto, porque faz parte isso da vida. Tentar negar essas coisas é tentar fugir de algo inevitável. Até que ponto o sofrimento é alguma coisa, tipo, externa, sabe? Tipo, acontece alguma coisa e você sofre, você lida com aquilo e aquilo sai. Até que ponto aquilo fica dentro de ti e faz parte da tua personalidade, faz parte da tua identidade. E de forma nenhuma fazer com que o sofrimento seja parte da tua identidade é algo bom. Isso nunca vai ser algo bom. Tem esse certo fascínio, esse certo furor sobre as identidades e as pessoas têm essa preocupação gigantesca, enfim, de nomear aquilo que estão sentindo. Isso é bom de certo modo, mas é extremamente perigoso. Uma pessoa que sofre porque perdeu alguém durante 3 semanas ou 3 meses, enfim, e já não consegue mais se reconhecer naquilo e quer logo saber se ela é deprimida, enfim, muitas vezes diagnósticos equivocados de médicos
psiquiatras, psicólogos, enfim, até professores em sala de aula, em qualquer lugar que seja, uma mãe, enfim, que aponta para o filho e diz: você está deprimido, olha aí, você está 2 semanas sem se levantar. A pessoa muitas vezes está mal já com isso e acaba comprando essa identidade e passa a crer que ela é uma pessoa deprimida, enquanto ela possa estar apenas sofrendo de tristeza. Acho que esse é o grande perigo. A pessoa, ao invés de pensar que ela está deprimida, ela compra a lógica de que ela é deprimida. E acreditar nessa identidade é muito difícil depois que a gente compra essa identidade ou que alguém nos aponta e coloca esse rótulo na gente sair dessa condição. As pessoas têm hoje em dia esse estranho temor de sofrer por mais de 2 dias, por mais de 1 hora muitas vezes. Surgem farmácias por quê? Porque a gente quer otimizar a vida de certo modo, né? Seja usando perfume, desodorante, mas também com remédios, medicamentos que otimizem a vida em busca enlouquecidamente dessa felicidade. A pessoa passa a tomar remédios e, em vez de pensar nos seus problemas e tentar se modificar através deles, ela fica anestesiada e o remédio funciona de forma paliativa apenas nos sintomas, mas não no real problema. Isso eu visualizo bastante na clínica. Qualquer fagulha de sofrimento que a gente possa ter, seja pela perda de um relacionamento, enfim, amoroso, a perda de uma pessoa querida, enfim, o primeiro sentimento de sofrimento que a gente sente, a gente quer logo acabar com ele. E as pessoas chegam desesperadas: estou sofrendo, há quanto tempo? 1 semana, 2, enfim. Mas isso é natural quando a gente perde alguém, né? Seja amorosamente falando, ou uma pessoa que morre, enfim, ou uma briga na família, ou alguma desilusão, de certo modo, alguma frustração. Acho que o sofrimento é tabu para as pessoas, mas como eu sou muito seletivo em grau de intimidade, eu não me sinto tão reprimido assim na maioria das vezes, sabe? Eu simplesmente não vejo a possibilidade de eu me abrir para outra pessoa, sabe? Tipo, não tem porquê, não tem como, e isso nunca vai ser possível, muito menos uma boa ideia, sabe? Sofrer tem sim seus limites. Eu acho que é isso a grande sabedoria, até onde o sofrimento pode me levar a me transformar e até onde o sofrimento me limita. Eu acho que quando ele passa a ser limitante das nossas condições, por exemplo, o sujeito não consegue mais ir trabalhar ou não consegue levantar da cama, e isso se torna patológico, eu acho que sim, a entrada de um especialista, muitas vezes até de medicamentos. Mas as coisas começaram a ficar mais claras, alguns anos atrás, quando eu comecei a tomar um antidepressivo que fazia efeito, e aconteceu o que acontece com muitas pessoas, que elas ficam muito felizes e elas descobrem que elas têm transtorno bipolar. Quando eu tô pra cima é ótimo, quando eu tô pra baixo não é. A própria figura do psicólogo já é uma figura, né? O psicólogo clínico já é uma figura interessante, porque muitas vezes a gente tá sofrendo, tá se escondendo de uma série de coisas, não consegue colocar pra fora, e a gente precisa pagar um profissional e ir até um encontro dele, enfim, pra ir lá admitir que a gente tá sofrendo. Eu queria transformar aquilo que era uma lembrança ruim em algo bom e bonito. Por causa da cirurgia na minha perna e da cicatriz que ficou, eu fiz uma tatuagem por cima e ficou, muito bonito, ficou muito bacana e eu gosto muito dela. Porque não é como se elas fossem sumir. As cicatrizes, elas continuam ali, elas continuam na minha pele e eu nunca vou esquecer isso. Só que agora, quando eu olho, já não é só uma lembrança de algo ruim e que me machucou, mas eu consigo ver algo que é bonito e que faz eu me sentir bem. Se você for honesto consigo mesmo, você vai mergulhar nisso e você vai ver quais são os teus problemas e o que você precisa fazer para mudar eles. E se você conseguir sair desse mergulho bem, você vai olhar e falar: ok, eu sei qual é o problema e eu sei o que eu preciso fazer, então eu vou fazer isso. Então esse período de tristeza e sofrimento vai ter servido como aprendizagem. É um processo mesmo. E geralmente quando acaba esse processo e você para de sofrer, é que você olha pra trás e percebe que não foi de todo mal, que coisas boas surgiram. Sofrer faz parte do processo natural da vida. É muito difícil, talvez quase impossível, que uma pessoa passe por aqui e não sofra, né, em algum determinado momento. E se a gente bem observar e bem aproveitar isso de algum modo, enfim, eu acho que o sofrimento é, segundo Nietzsche, né, um dos autores que eu cultivo uma leitura e uma certa admiração, é um processo onde a gente pode melhorar, se autoconhecer, se modificar, se transformar. Se cada dia cai dentro de cada noite, há um poço onde a claridade está presa.
Há que sentar-se na beira do poço da sombra e pescar luz caída com paciência.